Nos últimos anos, o fisiculturismo tem ganhado cada vez mais popularidade ao redor do mundo. Milhões de pessoas acompanham competições, seguem atletas nas redes sociais e admiram corpos extremamente musculosos. Mas existe um detalhe curioso sobre esse esporte. Apesar da aparência impressionante, o objetivo principal do fisiculturismo não é a força, e sim a estética física. Ou seja, músculos grandes nem sempre significam força extrema. Ao longo da história, alguns dos seres humanos mais fortes que já existiram muitas vezes nem pareciam os mais musculosos. Mesmo assim, foram capazes de realizar feitos que parecem quase impossíveis, como levantar mais de meia tonelada do chão, ou até mesmo arrastar um avião inteiro usando apenas a força do próprio corpo. Pode parecer exagero, mas algumas pessoas realmente fizeram coisas assim, desde atletas modernos que quebram recordes mundiais, até personagens lendários que teriam realizado feitos quase sobrenaturais. Mas afinal, quem foi o ser humano mais forte que já existiu? Neste vídeo vamos descobrir quem está entre os homens mais fortes da atualidade. Quem foi o ser humano mais forte da história documentada? Alguns dos feitos mais impressionantes de força já registrados. E no final, conhecer as lendas mais incríveis sobre força humana, como as histórias de Hércules e Sansão. Prepare-se para conhecer alguns dos humanos mais fortes que já existiram. Eu sou o Mistério, e seja bem-vindo ao canal do Lorde dos Mistérios. Hoje existem competições internacionais dedicadas exclusivamente a descobrir quem é o homem mais forte do planeta. A mais famosa delas é o World's Strongest Man. Nesse campeonato, atletas de diversos países competem em provas que testam diferentes tipos de força, como levantar pedras gigantes chamadas Atlas Stones, carregar estruturas que pesam centenas de quilos, puxar caminhões e levantar barras com pesos extremos. Entre os nomes mais impressionantes da atualidade está o islandês Thor Julius Bjornsson. Muitas pessoas o conhecem por interpretar o personagem A Montanha na série Game of Thrones. Mas fora da televisão, ele também é um verdadeiro gigante da força. Em 2020, Bjornsson realizou um feito histórico. Ele levantou 501 kg no levantamento terra, quebrando o recorde mundial. Para se ter ideia, esse peso é aproximadamente equivalente a um piano de cauda inteiro. Pouquíssimos seres humanos na história conseguiram levantar algo tão pesado. Esse tipo de recorde mostra até onde o corpo humano pode chegar quando combinado com genética excepcional, treinamento extremo e anos de dedicação. Alguns atletas de força realizam demonstrações tão impressionantes que parecem quase impossíveis. Uma das mais curiosas é a prova de puxar aviões. Sim, aviões de verdade. Em algumas competições de força, atletas precisam prender um arnês ao corpo e arrastar um avião por vários metros. Isso não significa levantar o avião no ar, mas sim colocá-lo em movimento no chão, usando apenas a força do corpo. Mesmo assim, trata-se de uma tarefa extremamente difícil. Um exemplo impressionante é o do canadense Kevin Fest. Ele entrou para o Guinness World Records após conseguir puxar um avião que pesava cerca de 188 toneladas. Outro tipo de demonstração de força envolve puxar veículos gigantes. Alguns atletas conseguem arrastar caminhões, ônibus, locomotivas e até navios em portos. Esses feitos mostram que a força humana pode atingir níveis que parecem quase inacreditáveis. Mas mesmo entre todos esses atletas extraordinários, existe um nome que muitos historiadores consideram o homem mais forte da história. Quando falamos de força extrema na história, um nome aparece repetidamente: Louis Y.R. Ele nasceu no Canadá em 1863 e rapidamente se tornou uma verdadeira lenda da força. Louis Y.R. pesava cerca de 120 kg, mas possuía uma força muito acima do normal. Entre os feitos atribuídos a ele estão levantar cerca de 227 kg usando apenas um dedo, carregar 4 homens adultos nas costas e levantar enormes plataformas carregadas com pessoas. Um de seus feitos mais impressionantes foi levantar aproximadamente 1.967 kg em um levantamento nas costas, conhecido como backlift. Isso significa quase 2 toneladas de peso. Mesmo considerando as técnicas da época, esse número ainda impressiona especialistas. Por causa desses feitos,
Muitos historiadores do esporte consideram Louis CYR um dos homens mais fortes que já viveram. Sua fama foi tão grande que ele viajou por vários países realizando demonstrações públicas de força diante de multidões. Além de Louis CYR, vários outros atletas também ficaram famosos por sua força extraordinária. Um deles foi o americano Paul Anderson, campeão olímpico de levantamento de peso. Ele ficou conhecido por realizar alguns dos maiores levantamentos de peso já registrados. Outro grande nome é o lituano Idernas Savickas. Savickas venceu várias competições internacionais de força e é considerado um dos atletas mais dominantes da história do esporte. Esses atletas demonstram algo impressionante. Mesmo com tecnologias modernas e ciência esportiva avançada, a força humana continua evoluindo. Mas quando saímos da história documentada e entramos no mundo das lendas, a força humana ganha proporções quase sobrenaturais. Um dos personagens mais famosos é Hércules, da mitologia grega. Segundo as histórias antigas, Hércules possuía uma força tão grande que conseguiu realizar 12 trabalhos impossíveis, incluindo derrotar monstros gigantes. Outro exemplo famoso é Sansão, mencionado no livro dos Juízes. De acordo com o relato bíblico, Sansão possuía uma força extraordinária concedida por Deus. Entre os feitos atribuídos a ele estão: derrotar um leão com as próprias mãos, derrotar centenas de inimigos e destruir um templo inteiro ou empurrar suas colunas. Essas histórias provavelmente misturam mitologia, tradição e simbolismo, mas mostram como a ideia de força sobre-humana sempre fascinou a humanidade. Então, quem foi o ser humano mais forte da história? Atualmente, atletas como Bjorn Nilsson continuam quebrando recordes impressionantes. Na história documentada, nomes como Louis CYR ainda são lembrados como verdadeiras lendas da força. E nas histórias antigas, personagens como Hércules e Sansão representam o sonho humano de possuir uma força quase ilimitada. Talvez nunca saibamos exatamente quem foi o mais forte de todos os tempos. Mas uma coisa é certa: a busca pelos limites da força humana continua fascinando pessoas em todo o mundo, e isso ainda permanece um mistério.